O resto da divisão do polinômio p de x igual, abre parênteses, x quadrado mais 1, fecha parênteses ao quadrado, pelo polinômio d de x igual, abre parênteses, x menos 1, fecha parênteses ao quadrado, é igual a... Então note que esses polinômios eles não estão no formato canônico, no formato normal que a gente está acostumado. Eles estão na forma de potenciação aqui ainda. Você ainda precisa resolver essas potências aqui antes de você identificar o polinômio e fazer a divisão, certo? Então, você pode ver aqui o desenvolvimento do quadrado da soma de a mais b, onde fica o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E o desenvolvimento aqui do quadrado da diferença de a menos b, ou seja, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Isso aqui são coisas que você aprende lá no ensino fundamental e faz uma revisão no primeiro ano do ensino médio. Então, aplicando isso tanto aqui ao p de x quanto ao d de x, então você vai ter o seguinte, ó, o polinômio p de x vai ficar o quadrado do primeiro, ou seja, x quadrado ao quadrado, então vai ficar x à quarta, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então 2x quadrado vezes 1, então vai dar 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, ou seja, 1 ao quadrado, que vai dar 1. O mesmo eu vou fazer aqui no polinômio d de x, só que com a diferença de que é o quadrado da diferença. Então vai ficar aqui, ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x vezes 1, dá menos 2x. Mais o quadrado do segundo, então menos 1 ao quadrado vai dar 1. Certo, agora eu sei a identidade do p de x e do d de x. E agora eu vou fazer o que o problema pede. Ele quer que você saber o resto dessa divisão. Então eu vou armar a divisão aqui. Ó. Então vai ficar x à quarta mais... Deixa eu até deixar um espacinho aqui, ó, que eu quero que você perceba uma coisa. Ó. X à quarta mais 0x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 0x mais 1. Ué, professor, não tinha esse 0x ao cubo nem esse 0x. Não, mas é o seguinte, você vai perceber que no momento da divisão vão aparecer termos com x ao cubo e termos com x elevado a 1. Então é bom você colocá-los aqui para evitar confusão. É claro que se você não quiser colocar, não tem problema algum. É apenas para facilitar a sua visualização. Então, dividido por quem? Ó? X ao quadrado menos 2x mais 1. Daqui a pouco você vai entender a importância desse 0x ao cubo e desse 0x. Bem, vou proceder à divisão normalmente. Então, vou fazer ó, x à quarta dividido por x quadrado. Mesmo se eu não fizer o rascunho, eu estou percebendo que o resultado é x ao quadrado. X à quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. E agora eu faço o procedimento da divisão normalmente. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta, só que eu anoto menos x à quarta. X ao quadrado vezes menos 2x dará menos 2x ao cubo. Mas eu tenho que anotar o quê? Mais 2x ao cubo. Olha mesmo, aparece termo com x ao cubo. Isso, garoto. Por isso que eu tenho que pôr esse 0x ao cubo aqui para facilitar a minha visualização. Como você percebeu nesse tipo de problema, você tem que ter muita atenção aos sinais, muita atenção aos expoentes. Então, quanto mais organizado você for, a chance de você errar é menor. Agora, x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado, só que eu tenho que anotar com o sinal invertido. Então, menos x ao quadrado. E agora eu faço o procedimento normal. Menos x à quarta com mais x à quarta cancela. 0x ao cubo com 2x ao cubo dá 2x ao cubo. 2x quadrado com menos x quadrado vai dar mais x ao quadrado. Não tem ninguém para somar com o 0x, então mais 0x mais 1. Ótimo. Meu resto parcial. Começo tudo de novo divisão. 2x ao cubo dividido por x ao quadrado. O que vai dar? Vai dar 2. Eu já estou começando a fazer um pouco mais direto. Ó. 2 dividido por 1 dá 2. X ao cubo dividido por x quadrado dá x.
Ótimo. Agora eu faço todo o processo da multiplicação. Então vai ficar, ó, 2x vezes x quadrado dá 2x ao cubo positivo. Inverte sinal, então menos 2x ao cubo. Menos com mais, ó, vai dar menos, só que eu tenho que inverter o sinal, então mais. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x quadrado. 2x vezes 1 dá 2x, só que eu tenho que inverter o sinal, então menos 2x. 2x ao cubo com menos 2x ao cubo, ó, vamos cancelar. X ao quadrado mais 4x ao quadrado dá 5x ao quadrado. 0x com menos 2x, menos 2x. 1 mais 0 deu 1. Resto parcial segundo. Vou continuar a divisão. 5 dividido por 1 dá 5. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Então, simplesmente vai ficar o 5 aqui. Fazemos todo o procedimento novamente. 5 vezes x quadrado, 5x quadrado, inverte sinal. Menos 2 vezes mais 5 vai dar menos 10, só que eu tenho que colocar mais 10. X. E 5 vezes 1 dá 5, só que eu anoto menos 5. E faço o meu resto novamente. Ó. X quadrado, 5x quadrado com menos 5x quadrado cancela. Menos 2x com mais 10x, 8x. 1 com menos 5, menos 4. Acabou a divisão? Acabou. Por quê? Ó? Porque o expoente aqui é 1 e o expoente aqui é 2. Então, realmente acabou a nossa divisão. Então, esse aqui é o meu resultado, que é o resto. Resto parcial R de x. Então, nós ficamos com a nossa alternativa E. 8x menos 4.